pessoal, aqui Mariana Lescano. A bomba explodiu. Foi revelada a farsa que a esquerda impôs no mundo todo durante a pandemia. Esse cara aqui, ó, Antônio Fauci, presidente do Instituto de Infectologia dos Estados Unidos. Ele foi um dos homens mais poderosos do mundo durante a pandemia. O que ele falava era lei, era sinônimo de ciência e verdade. E ele influenciou muito medidas como lockdown, máscaras, obrigatoriedade de vacinas, proibição da cloroquina, da ivermectina e, principalmente, a perseguição a quem ousasse questionar ou discordar essas medidas. E agora, 5 anos depois, o diário dele, com mais de 1000 páginas, revelou ao mundo que a esquerda criou tudo isso e enganou o povo. Deixa eu te mostrar exatamente, ponto a ponto, o genocídio que a esquerda promoveu no mundo inteiro. A primeira farsa, pessoal, foi a origem do vírus. Enquanto diversos cientistas afirmavam que o vírus, ele tinha sido criado num laboratório chinês, o Antônio Fauci, publicamente, ele negava e dizia que isso era teoria da conspiração. Mas agora, no seu diário, ele confessa que estava mentindo. Talvez porque um instituto que ele dirigia financiava pesquisas naquele laboratório chinês. E a mesma falcatrua atingiu o tratamento precoce, com a ivermectina e com a cloroquina. O diário do seu Fauci mostrou que eles atuavam para proibir e impedir qualquer pesquisa ou estudo que comprovasse a eficácia desse tratamento, impondo à sociedade, além do terror, a obrigatoriedade de uma vacina que sequer o seu fabricante se responsabilizava pelos riscos e pelos efeitos colaterais. Lá nos Estados Unidos, o Fauci ele pediu à Casa Branca para censurar todos que contrariavam as suas orientações divinas, praticamente, sob pena de a comunidade acadêmica atacar o presidente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil a coisa não foi diferente. Diversos médicos, como Roberto Zeballos, José Nasser e tantos outros, foram silenciados, processados, perseguidos e caçados por defender o uso da cloroquina e da ivermectina e também da vitamina D. Aqui em Porto Alegre, a coisa foi pior ainda. A justiça proibiu que médicos distribuíssem o tratamento precoce com a ivermectina e com a cloroquina nos postos de saúde de maneira pública para as pessoas, atendendo a um pedido de quem? Do PSOL. Sim, pessoal, os médicos que têm formação e competência para isso, eles foram proibidos de medicar os seus pacientes conforme eles entendiam ser o melhor e os pacientes também aceitavam, porque juízes e políticos de esquerda, que até defendem o uso da maconha, diziam que o tratamento não funcionava e que não podia dar pro povo. Isso não viola só o exercício da medicina, isso é uma covardia extrema com o povo. E essa notícia aqui, ó, diz que a decisão do Poder Judiciário se deu pela falta de evidências baseadas em pesquisas. Só que eles proibiam as pesquisas, ou seja, proibiam os estudos, depois usavam a falta de estudos para justificar que eles estavam proibindo a sociedade de ter acesso a tratamentos que médicos recomendavam e que podiam dar certo. E o pior é que muitas vezes esses que proibiam o tratamento precoce para a sociedade, quando eram infectados, utilizavam dele. E um exemplo dessa hipocrisia foi o que aconteceu no governo de São Paulo. O seu Dória, governador na época, dizia o quê? Não tomo cloroquina, siga os médicos e não o Bolsonaro. Depois disso, vazou uma receita do próprio secretário de saúde dele, que não apenas receitava os seus pacientes cloroquina, como ele próprio admitiu ter usado no seu tratamento. Eles condenavam e negavam pro povo um tratamento. Mas eles, na dúvida, utilizavam, quando precisavam. E na época, pessoal, quem discordasse daquilo que eles obrigavam as pessoas a aceitar era negacionista, era processado, tinham as redes sociais bloqueadas, a vida virada no inferno. O médico gaúcho, Ricardo Zimmer, é um exemplo disso. Ele fez estudos, ele defendeu o tratamento precoce, com pesquisa, conhecimento científico, salvou milhares de vidas durante a pandemia, e exatamente por isso ele foi perseguido, processado, censurado. Hoje a verdade veio à tona, e esses burocratas aqui, deveriam responder por cada abuso cometido naquela época. E um detalhe bem importante, tá? Quem era a favor do tratamento precoce nunca defendeu a obrigatoriedade desse tratamento. O que se defendia era a liberdade do médico de prescrever o tratamento e do paciente aceitar usar. Mas quem era contra o tratamento, aí eles queriam obrigar a proibição geral. Eles queriam que todo mundo se submetesse à farsa que eles inventaram, custe o que custar. Agora, o Congresso americano ele apresentou a Fauci 106 estudos com mais de 200 mil pessoas comprovando a eficácia da ivermectina. E quando ele teve a oportunidade de questionar, de confrontar, falar sobre o tema, o que ele fez?
invocou a quinta emenda dos Estados Unidos e ficou em silêncio. Mais de 100 questionamentos foram feitos ao Fauci e ele invocou em todos a quinta emenda para não ter que confessar a falcatrua que eles impuseram ao mundo e que custou muita vida. Em 2021, o Fauci dizia que atacar ele era atacar a ciência. Agora, essa confiança dele, essa certeza científica virou silêncio e amnésia? O diário dele também revelou que enquanto milhares de pessoas morriam no mundo, o Fauci ele comemorava a sua fama de guru da ciência, enaltecia a si próprio por ter saído nas principais revistas dos Estados Unidos. Ele escreveu que não é exagero que hoje ele é a pessoa mais famosa e comentada do país. E isso custando a vida de quem tivesse que custar. E pra quem acha que ele agiu sozinho, eu lembro que em 2025, o Biden, antes de sair da presidência, misteriosamente, ele concedeu a Fauci perdão preventivo amplo e inconstitucional por qualquer crime federal que ele tenha cometido desde 2014. Tá, agora a gente entendeu o porquê disso, né? Ah, Mariana, mas já aquelas medidas de distanciamento, essas foram importantes. Será mesmo? O diário do Fauci revelou que todas aquelas medidas de segurança, mínimo de 1,8 m, foram tirados de qual estudo? Nenhum. Ele disse que essa regra meio que apareceu. E aí eles usaram exatamente isso para fechar escolas, destruir empregos, prender inocentes. E quem duvidava disso aqui ou disso aqui era taxado de quê? Negacionista, antivida. A ciência, pessoal, assim como a democracia, ela pressupõe estudos, questionamentos, transparência, debate e principalmente correção de rumos. E foi tudo isso que a gente não viu durante a pandemia. A gente viu improvisações ideológicas que foram vendidos como uma ciência incontestável. Todo mundo que questionava era taxado de estar fazendo uma fake news. A verdade, ela foi sufocada pela mentira. E quem orquestrou tudo isso ainda culpou as vítimas pelas consequências das suas falcatruas. Milhões de pessoas perderam a vida por causa de medidas impostas pela esquerda. E hoje se comprova que tudo isso foi uma farsa. E quem perguntava era censurado. Quem duvidava era negacionista. E quem desmentia eles era preso, da noite pro dia, como uma boa democracia que a gente vive no Brasil. O Bolsonaro, que defendeu a liberdade de tratamento, os médicos que tentavam mostrar a verdade para as pessoas, até hoje são chamados de genocidas por esse bando de sem vergonha que promoveram, sim, o verdadeiro genocídio no mundo. E a imprensa suja não vai te mostrar essa verdade. Até porque, né, foram o principal braço dessa galera para impor o terror, impor essa agenda ideológica que matou tanta gente. Ela não vai te falar sobre a farsa que o diário do Fauci está revelando pro mundo. Mas eu tô aqui, pessoal, mais uma vez para te mostrar a verdade. E tudo isso aqui não é sobre pandemia ou sobre Covid, pessoal. É sobre liberdade, é sobre vidas. Lembra que o Bolsonaro falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que eu te peço para tu compartilhar esse vídeo, para que o maior número de pessoas saibam a verdade. E é para combater esse sistema podre que aqui no Rio Grande do Sul eu sou pré-candidata a deputada federal.